Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para o meu caminho. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre a sua vida. A palavra de Deus é tudo isso para cada um de nós. É por isso que a cada manhã a nossa primeira responsabilidade é nos voltarmos para o nosso Deus, abrirmos o nosso coração e estudarmos a sua palavra. Ela tem que suprir as nossas necessidades, ela precisa nos mostrar o caminho da cruz, ela precisa nos apresentar aquele que somente pode trazer a cura para as nossas chagas, as nossas enfermidades, que é Jesus Cristo. Por isso que todos os dias, nesse horário, às 6 horas da manhã, nós nos levantamos com o objetivo de nos alimentarmos dela, nos relacionarmos com o nosso Deus e deixarmos que Ele supra todas as nossas necessidades. Quero deixar com você nesse momento também uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmos 119, o verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmos 119, o verso 15. Precisamos meditar na palavra de Deus constantemente, não apenas pela manhã, mas é necessário no decorrer do dia guardarmos no nosso coração algum versículo, alguma parte. Nós não podemos nos esquecer. A maneira pela qual Jesus luta com Satanás é citando a palavra do Senhor. Ele diz: está escrito. Portanto, nós não podemos usar um método diferente. Nós precisamos seguir o que o Senhor de fato nos ensinou como sendo o modelo pelo qual nós podemos vencer as dificuldades e as tentações dessa vida. Por isso que a cada manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus e, acima de tudo, suplicarmos a Deus forças para que nós possamos praticar as palavras do nosso Senhor. Convido você a ter nas mãos nesse momento a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, o verso 1. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Quem, na verdade, tomou a iniciativa de construir uma casa para o Senhor foi o rei Davi. Mas o próprio Deus se voltou para Davi dizendo que não seria ele o responsável para construir uma casa para o Senhor, até porque da sua descendência Deus levantaria alguém que seria pacífico, que seria sábio, que teria condições de poder levantar um templo para o Senhor. E o Senhor estabeleceu no reino de Judá o nome do rei Salomão. Salomão tinha todas essas características, todas essas virtudes. Deus se encontrou com Salomão e o encheu de sabedoria. Mas Davi tinha trilhado um caminho e deixado um legado para o seu filho, que ele também deveria seguir os mesmos passos do seu pai. Davi tinha firmado aliança com o rei de Tiro, o rei Irão, e de Tiro Davi já tinha importado cedros, madeiras, fazendo os preparativos para a construção do templo. E quando Salomão se assenta no trono, Salomão fortalece a aliança com o rei de Tiro e importa de Tiro o restante das madeiras necessárias para levantar e concluir a obra do santuário da moradia do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. O rei de Tiro, que é o rei Irão, ele já tinha ouvido falar a respeito do Deus de Abraão. Ele sabia que ele era criador de todas as coisas. E é o momento que Salomão aproveita a oportunidade também para testemunhar a respeito do Deus pelo qual ele estava empenhado em construir um santuário. Deus honrou Davi. Deus também honrou a Salomão. Isso não aconteceu por acaso, porque aqueles que honram o nome do Senhor, Deus também honra a sua vida. Como nós podemos fazer a leitura no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, todo israelita, inclusive Salomão, sabia que eles tinham um compromisso de uma aliança com Deus. Era uma aliança perpétua, ela jamais deveria ser quebrada. Quem quisesse viver uma vida feliz deveria manter fidelidade a Deus. Por isso que um dos objetivos pelos quais Salomão estava construindo um templo para o Senhor era para que nos dias previstos, estabelecidos, o povo de Deus e ele também pudesse prestar homenagem e adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Segundo Crônicas, capítulo 2, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Na verdade, Salomão tinha plena consciência de quem era o seu Deus. Ele sabia que o seu Deus não era grande em tamanho, mas o poder, a capacidade, a dimensão desse Deus jamais alguém poderia mensurar.
Não havia possibilidade de comparar o Deus de Abraão com os deuses que estavam ao redor da terra do povo do Senhor. Inclusive os próprios deuses que Irão adorava, que era o rei de Tiro, não poderia se comparar com o Deus de Abraão. Aqui nós podemos ver claramente que o nosso Deus é um Deus missionário. Era a razão pela qual Deus tinha chamado o seu povo. Um dos objetivos pelos quais Deus tirou o seu povo do Egito era que esse povo se tornasse um povo missionário, representasse o seu nome. Deus não queria que a nação de Israel fosse abençoada por Deus por razões egoístas. Deus queria que o seu povo fosse abençoado por ele com propósitos missionários, que eles pudessem abençoar outras nações. E nesse momento Salomão estava sendo usado por Deus para abençoar o rei de Tiro, com o objetivo de salvar aquele povo e entender que em Jesus Cristo, somente em Cristo, há salvação. O templo que estava sendo construído para o Senhor não era excepcional grandeza na sua dimensão, mas a beleza, o ouro, a prata, as pedras preciosas, a estrutura que seria montada em Jerusalém iria expressar a beleza. Todas as atividades que aconteceriam dentro do templo tinham uma beleza inigualável, porque dali as lições seriam ensinadas para gerações futuras. Aqueles que estariam vivendo naquele período teriam que aprender e as gerações futuras iriam ser beneficiadas com todas as orientações, porque dali e através daqueles meios todo aquele que cresce em Jesus Cristo receberia salvação. Salomão, no versículo 6, ele repete o pensamento que nós encontramos no momento que ele faz a dedicação do templo a Deus. Ele fala da grandeza desse Deus. Ele fala que o templo jamais poderia conter o poder e a grandeza desse Deus. Como os céus eram pequenos para conter o tamanho, o poder, a majestade desse Deus, o seu templo jamais conteria, mas esse templo levaria o nome que representaria o poder, a majestade e a soberania desse Deus. Salomão não hesita em falar de Deus para o rei Irão. Os objetivos de fato de Salomão falar para o rei Irão eram objetivos missionários, eram objetivos evangelísticos. É o próprio Salomão que, de uma forma humilde, ele fala para o rei Irão: quem sou eu? Salomão sabia que era apenas um ser insignificante sobre a face dessa terra. Ele era um representante de Deus, embora tivesse uma coroa na sua cabeça, mas ele não poderia dar um passo se ele quisesse ter a bênção de Deus sobre a sua vida, sem primeiramente consultar a Deus o que Deus esperava que ele pudesse fazer, e viver uma vida em obediência ao Deus de seu pai. E a sua maior responsabilidade é queimar incenso diante do Senhor, apresentar as suas ofertas de sacrifício e de perdão pelos seus pecados. A aliança que Salomão estabelece com o rei de Tiro tinha alguns objetivos. Um deles era fazer a importação das madeiras, mas o outro objetivo era trazer homens capacitados, preparados, que tivessem o dom de construir e desenvolver a obra do Senhor na construção do templo. Salomão estabelece um pagamento com o rei de Tiro. Em grande parte, o pagamento que se deu naquele período foi de forma de alimentos. O que faltava na Fenícia com respeito à alimentação sobrava no território de Israel. Portanto, Salomão firmou o pagamento daqueles homens que estavam empenhados na construção do templo em forma de alimentação. É o próprio rei de Tiro, Irão, que reconhece que o Deus, criador de todas as coisas, tinha constituído Davi como sendo o rei de Israel. E da mesma forma a bênção de Deus estava sobre Salomão. Portanto, eles deveriam construir um templo para o Senhor. Este era o entendimento do rei de Tiro, porque eles eram amados pelo Deus de Israel. Quando o rei Irão proferiu essas palavras a Salomão, ele tinha o reconhecimento do poder do Deus de Israel. Os israelitas enfatizavam a respeito do seu Deus, distinguindo dos outros deuses, falando que o Deus em Yahvé, ele era o Deus criador de todas as coisas. Quando eles enfatizavam essa característica no Deus de Abraão, eles estavam distinguindo o seu Deus de todos os outros deuses. Porque, de fato, o único Deus que se identificava como sendo criador era o Deus de Abraão. Quando o rei Irão reconhece que Davi era seu senhor, essa expressão demonstra a humildade do rei de Tiro e a subserviência que o rei de Tiro tinha para com Davi. Davi tinha diminuído os altos impostos que a região da Fenícia pagava para ele. Isso fez com que esses povos tivessem um apreço muito grande
pela liderança do rei Davi e agora pelo rei Salomão. Salomão também pede para levantar um censo das pessoas estrangeiras que estavam dentro do território israelita e se encontrou 153.600 pessoas. Estes estrangeiros estavam morando dentro do território do povo de Deus e muitos deles estariam empenhados na construção do templo do Senhor. Quando esses povos voltassem para suas terras, eles levariam na sua memória a maneira pela qual todo israelita prestava adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. Portanto, Deus tinha planos missionários para o seu povo. Se o povo de Deus naquele período tivesse cumprido a sua responsabilidade de firmar uma aliança forte com Deus, todos os povos da terra teriam conhecimento quem era o Criador de todas as coisas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o 2º capítulo do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração uma verdade. Deus nos chamou com propósitos específicos. Deus nos salvou para que nós pudéssemos nos tornar suas testemunhas. Jesus Cristo veio aqui nessa terra formar discípulos, homens que pudessem amar a sua pessoa e pudessem também propagar, testemunhar das verdades que eles tinham ouvido a respeito de Jesus Cristo. Nós não podemos entender que o nosso chamado tem uma responsabilidade menor. Nós fomos chamados com esse propósito. Deus nos chamou com uma missão. A nossa missão é anunciarmos Jesus Cristo ao mundo. A concepção que nós temos do nosso Deus será o tamanho da nossa fé e entusiasmo que nós iremos falar de Jesus Cristo às pessoas que não conhecem a respeito do plano da salvação. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que existem muitas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, mas essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Nós fomos chamados para ser a luz da terra, o sal da terra. Portanto, a nossa vida precisa testemunhar quem é o Criador de todas as coisas. Quando estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que estamos vivendo os últimos capítulos da história do planeta Terra. Portanto, nós somos chamados para essa missão. Nós temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. É por isso que a cada dia nós temos que submeter a nossa vontade à vontade do Senhor e permitirmos que sejamos um vaso nas mãos do nosso Deus, para que através da nossa vida Ele cumpra os seus propósitos para alcançarmos a bênção de Deus. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor exclusivamente. Por favor, Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa vida, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.